Estamos ao vivo, 24º dia desses nossos 30 dias com as mãos levantadas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus, e que Deus possa derramar ainda mais graça, bênção, vida sobre você, porque tem muita coisa boa para a gente poder estar fazendo, a gente poder estar realizando nesse dia de hoje. Muita coisa boa, muita coisa legal para a gente tocar o nosso barco aqui. E como eu sempre falo com vocês, vai compartilhando aí com pelo menos umas 10 pessoas o link aqui dessa nossa live, ou, né, então você que está assistindo a gravação, o link da gravação, vai mandando aí, vai encaminhando para pelo menos umas 10 pessoas. Muita coisa boa nesses 30 dias para a gente poder estar falando, para a gente poder estar conversando. Deus tem feito grandes coisas. Eu tenho ficado animado demais com aquilo que Deus tem feito esses dias e daquilo que Deus ainda vai fazer, né? Cada testemunho que tem chegado, cada pedido de oração que a gente tem visto, tem sido bênção demais. E hoje entramos numa nova fase. Desentulhando poços. Isso! Desentulhando poços. Ficamos aí um tempo falando sobre família e relacionamento. Depois entramos numa fase ministerial e agora falando sobre desentulhando poços. E o texto está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 18, que fala o seguinte: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmo nome que seu pai lhe tinha dado. Uma coisa que a gente tem que entender: poços entulhados, territórios comprometidos pela inutilidade e sequidão. Comece hoje a desentulhar poços. Eu gosto muito desse entendimento. E por quê? E por que dessa fase ao longo desses nossos 30 dias? Eu fico vendo algumas pessoas que querem inventar a roda, sabe? Não, porque agora eu tenho um novo mindset, porque agora eu tenho que desenvolver a minha alta performance, né? Tem que desenvolver um new briefing, enfim, né? Eu fico vendo as pessoas querendo inventar a roda, sendo que muitas vezes você não tem que inventar nada novo, você tem que cumprir aquilo que é o básico, né? E fazer aquilo que é o comum, que é o ordinário. Eu gosto desse texto aqui porque a Bíblia declara que nos tempos que ele estava vivendo, os poços do seu pai haviam sido entulhados. E ele tinha ido em alguns lugares, tentado cavar poço, o inimigo ia lá e pegava. Tentava cavar um poço, de repente o inimigo ia lá e dava um problema. De repente cavava um poço, de repente o inimigo ia lá e criava contenda a respeito daquilo. E aí o Isaac pegou e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar os poços do meu pai que estavam entulhados e eu vou desentulhar estes. E olha que interessante, quando Isaac toma essa atitude, diz a Bíblia que não teve mais briga, não teve mais contenda. Eu acho tão interessante sobre isso, né, de que por que eles não tiveram isso, né? Por que eles não contenderam? Deixa eu ler esse texto. Eu sei que a gente já leu uma parte que é o nosso texto central, né, que é o versículo 26, mas deixa eu ler para vocês aqui sobre isso, que é muito interessante. Vou ler do versículo 12, que é legal. O texto é um pouco longo, mas eu acho legal. Fala o seguinte: naquele ano, Isaque fez plantações, e ali colheu 100 vezes mais do que semeou. Pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que
que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Olha isso, calma, deixa eu acabar a leitura. Isaque saiu dali e armou as suas barracas no vale de Gerar, e ficou morando ali algum tempo. Ele tornou a abrir poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois de sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. E disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Eu gosto muito desse texto porque a Bíblia declara uma coisa muito interessante. Enquanto Isaque estava prosperando, Isaque estava crescendo, Isaque estava sendo ampliado, havia contenda por causa do seu crescimento. Eu acho isso interessante porque as pessoas muitas vezes não vão ficar satisfeitas com o seu crescimento. Eu gosto desse texto porque a Bíblia declara que eles estavam convivendo há muito tempo. Mas quando Isaque começou a crescer, começou a incomodar. Você sabe que as pessoas não têm problema nenhum com você, as pessoas têm um problema com o seu crescimento. Se você estiver no nível delas ou pior do que elas, ninguém esquenta a cabeça. Agora, no momento que você começar a crescer um pouquinho, aí você gera problema. E é tão interessante porque o texto fala que eles taparam os poços que haviam sido feitos pelo pai dele, Abraão. Primeiro poço ele destapou, deu problema. Segundo poço ele destapou, deu problema. Terceiro poço ele destapou, aí ficou tranquilo. Sabe por quê? Nós podemos ter resistência, mas nenhuma resistência resiste à insistência. Vou repetir. Nenhuma resistência resiste à insistência. Você tem que entender isso. Depois ele ficou ali, declara no versículo 22, que ele ficou em um lugar que ele chamou de lugar espaçoso. Por quê? Os inimigos desistiram porque viram a insistência de Isaque em fazer aquilo que era ordinário. Você tem que entender esse negócio. Você não precisa inventar a roda, faça o que é necessário. Deu errado, faz de novo. Deu errado, faz outra vez. Deu errado, faz novamente. A resistência, ela não consegue resistir à insistência. Você tem que entender esse negócio. Insista, persista. Os inimigos não contenderam com Isaque dessa vez porque viram que ele não ia desistir. Hoje em dia tem gente que desiste muito fácil. Meu Deus! Eu sou professor. E eu converso com muitos dos meus colegas de profissão e tem uma coisa que eu tenho identificado muito nessa nova geração. Eu formei em 2006, né? Então já vão aí quase 2 décadas, né, dando aula. E eu tenho visto uma nova geração, talvez aí de uns 10 anos para cá, formada. Entenda, eu não estou fazendo uma crítica só aos profissionais. Eu sei que sim, o perfil dos estudantes mudou, beleza. Mas, cara, posso te falar uma coisa? Não me colocando como melhor que ninguém, não. Mas quando eu dava aula para ensino fundamental, por exemplo, hoje eu não estou dando mais, só dou aula para faculdade. Mas quando eu dava aula para ensino fundamental, eu já cheguei a encarar uma turma com 70 pessoas. Já cheguei a dar aula em projetos sociais que tinham 80, 100, em um mesmo ambiente. E assim, tem o preparo? Tem. Mas também tem a vocação, né?
Mas também tem uma coisa chamada capacitação, treinamento. Muita coisa que eu aplicava em sala de aula, eu fui vendo, não em faculdade, né, mas com pessoas, conversando com outros professores, e aí aplicando aquilo no meu dia a dia. Hoje tem uma geração que entra numa sala de aula, vê um menino que grita, o cara desiste. Não, vou ficar nessa sala, o menino tá gritando dentro de sala de aula, ninguém ouve. Cara, sabe, falta insistência, sabe? Falta um cadiquinho só de insistência, falta um pouquinho do ordinário. Eu, por exemplo, uma das técnicas que eu mais gosto, a turma tá lá na zoeira. Você fica em pé, em silêncio, olhando pra turma, cruza o braço. Aí começa, o professor quer falar, começa o outro, o professor quer falar. De repente aquela zoeira, gente, pum, pum. Você não precisou falar uma palavra. Rodrigo, isso não funciona com todo mundo. Bom, comigo funcionava. Eu tenho outras técnicas, mas essa era uma das melhores. Podia demorar às vezes um tempo, 5, 10 minutos, mas dava resultado, entende? E o que é isso? Insistir, não fala enquanto não houver silêncio. Preciso gritar. Tem professor que fala, fica quieto, quero falar. Que? Gastar minhas cordas vocais é ruim, hein? Já dou aula há mais de 2 décadas, filho, né? Mesmo antes de formado já dava aula. Ficar gastando corda vocal, gritando, é ruim. Nunca fiz isso, nem farei. Então, quando você estabelece algo e mantém, aquilo muda. Isso vale para criança também, né? De você, às vezes, a criança um dia, você fala, menino, senta na mesa, come direito. O menino vai lá e faz um monte de coisa. Aí no outro dia, o que você faz? Fala a mesma coisa. Menino, senta na mesa, come direito. Aí o menino vai lá e esparrama a mesa. No outro dia, você fala, menino, senta na mesa, come direito. Ele já, dessa vez, ele esparrou muito menos do que ontem. Aí já no 4º dia, menino, ele já sentou na mesa. Já não esparrou uma outra coisa. É o poder do ordinário. A gente se esquece disso, cara. Nossa, Deus. Pare de tentar inventar a roda, faça o simples. Eu preciso... Você tem que entender que esse negócio de desentulhar poços é você fazer aquilo que é simples. Faça aquilo que é o comum. Porque tem gente que não faz aquilo que é o comum, que é o básico. Quer ver uma coisa? Eu trabalho com a minha consultoria. Hoje mesmo a gente teve uma reunião muito legal. E uma das coisas que eu gostei é que a empresa que me chamou, eles fizeram aquilo que parece bobeira, mas é o básico. Marcaram uma reunião 1h30. Sabe que hora que a reunião começou? 1h30. Porque veio um grupo de fora, né, as pessoas precisavam, né, depois viajar, descansar, fazer outras coisas. Então a reunião começou no horário que falou que ia começar. Tem gente que não começa. A reunião está marcada 1h30, começa 2 horas. Você desvaloriza quem chegou no horário, que é um desrespeito. Para mim é um desrespeito você marcar uma coisa e você esperar a pessoa chegar, porque você está valorizando mais quem chega atrasado que quem chegou no horário. Mas enfim. E outra, eles falam assim, olha, a gente vai começar a reunião aqui e quando for 4 horas, a gente vai parar por um breakzinho. Beleza. Sabe o que aconteceu? 4 horas os caras pararam por um breakzinho. Né? Um chap-chap. E é isso. Sabe, se você faz aquilo que é básico, você já sai na frente. Você chega no horário, você já está na frente de muita gente. Se você faz aquilo, alguém te pediu, vai lá e pega um copo d'água. Você vai lá e pega o copo d'água e traz. Poxa, você já está top. Agora se você vai lá, pega um copo d'água e coloca ainda um guardanapozinho embaixo, meu Deus, aí que você já está além do ordinário. Você já fez algo extraordinário. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem ter muito sucesso na vida porque elas não conseguem fazer o simples. O simples. Isaac não venceu aqui com uma nova estratégia. Isaac venceu aqui insistindo. Ele foi lá, destapou o poço, desentulhou o poço. O inimigo foi lá, ele foi para outro poço. O inimigo foi lá, ele foi para outro poço. O inimigo foi lá, ele foi para outro poço. Opa, não foi mais. Chega uma hora que você ganha, não é porque você é bom. Escute algo que eu vou falar com você. Você não ganha porque você é extraordinário.
Você não vence porque você tem uma melhor estratégia. Não, você vence porque você insistiu. Insistiu. Eu sempre falo isso com os discípulos meus que caminham comigo quando a gente fala da questão de célula. Às vezes você vai fazer uma célula, primeiro dia, às vezes pode ir muita gente, mas no segundo dia vai menos, no outro vai menos. O que você faz? Poder da constância, do ordinário. Mantém. Mantém. De repente você vai ver que aquilo que começou grande depois diminuiu, daqui a pouco vai ter uma galera que vai estar confirmando. Todo dia, todo horário, toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Uma hora você trabalha. E as pessoas começam a vir porque não passa na cabeça da pessoa a possibilidade de você não fazer aquilo. Os meus discípulos sabem. Terça-feira, 19h30, célula. Ponto. Eu posso não estar, mas alguém vai fazer. Isso é muito legal. Então tem lá as dezenas de homens que entram, né? E às vezes a gente pode mudar, hoje a gente faz virtualmente, de estar na casa de alguém e transmitir, mas toda terça-feira, 19h30, todo mundo sabe que tem isso. Poder do ordinário. Ah, Rodrigo, às vezes eu não consigo estudar. Não consegue? Ou não quer? Marca um horário, filhão. Todo dia, não, vou acordar todo dia, 6 horas da manhã. Vou escovar meu dente, tomar um café, vou estudar de 6h30 até as 7. Duvido. Bota o relógio para despertar. Todo dia. Estuda meia horinha. Meia horinha. Não precisa mais do que isso. Poder do ordinário. Isaac não teve uma revelação do céu. Isaac não teve um anjo com espada de fogo na mão. Isaac simplesmente venceu pela insistência. O poço estava entulhado, ele desentulhava. O inimigo vinha. Ele ia para outro poço. Desentulhava o poço, o inimigo vinha. Ele ia para outro poço. Desentulhava o poço, o inimigo vinha. Ele ia para outro poço. Simples. Faça o simples. Faça o ordinário. Faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Parece bobeira, mas eu preciso falar isso com você hoje. Faça o que você tem que fazer, filho. Tem gente que não faz o que tem que fazer. Rodrigo, que isso? Tem. Sabe, maridos que não fazem o básico em casa com a esposa. Esposa que não faz o básico em casa com o marido. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, é muito engraçado. A mulher não cozinha. Tem algum problema nisso? Nenhum. Nem toda mulher é obrigada a cozinhar. Mas ela tem responsabilidade sobre a casa. Então ela não cozinha. O que ela faz? Como ela não cozinha, não tem habilidade nem aptidão nenhuma para cozinhar, ela fez um acordo com uma amiga dela. A amiga cozinha, né? E cozinha bem, né? Deixa lá na panela, ela pega as panelas e faz para o marido dela. Todo dia, todo dia. Todo dia. O marido sabe, óbvio, né? Mas para o marido, não importa. Importa que tenha comida na mesa. Quem faz? Eu achei ótimo. Por quê? A mulher tentou fazer um arroz, não conseguiu. Tentou fazer uma carne, queimou. Queimou uma grana de carne. Mas ela precisava fazer alguma coisa. Então, eu falei assim, não, tem que ter uma constância aqui. Amigo, você sabe fazer? Sim. Você pode fazer para mim? Eu falei, posso, faço lá em casa, faço para você. Ela faz. Só quem que prepara a mesa? Ela não faz a comida. Mas quem prepara a mesa? Ela. Entendeu? Quando o marido chega, são só os dois, não tem filhos. Quem prepara a mesa? A amiga dela faz a comida. Mas quem vai lá bota os pratos na mesa? Quem vai lá e deixa tudo dentro da panelinha quentinha? Ela. Entende? Então, irmão, é isso. Eu tenho pessoas... Eu, por exemplo, eu sou péssimo para serviço de casa. Péssimo. Eu sei trocar um chuveiro e olha lá. Mas às vezes quebra alguma coisa aqui em casa, tem que trocar uma torneira, eu chamo alguém. Então, eu posso não fazer, mas eu resolvo. É isso, sabe? É o poder do ordinário. É você fazer o básico. Faz o que você tem que fazer, filho. Tem muita gente que não faz isso. Vai desde pequenas coisas, pessoal. Como, por exemplo, ler a palavra de Deus. Sabe? Eu fico nervoso quando alguém fala assim, porque eu não tenho tempo de ler a palavra. Não é que você não tem tempo, você não prioriza. Toda vez que você fala que você não tem tempo para alguma coisa, significa que você não prioriza aquilo.
Existem outras coisas que você prioriza. E aquilo que você prioriza é aquilo que você vai estar tendo retorno. Simples assim. Simples assim. Por exemplo, eu tenho um filho de uma amiga minha que o menino joga videogame 3 horas por dia, todo dia. 3 horas por dia, todo dia. Meu irmão, o menino é o catiço. O menino desenrola no videogame, sabe? Eu falei que, ó, tenta se inscrever para um concurso aí, para uns negócios, vira um gamer, né? Porque o menino é top. E aí começou a se inscrever, tá começando a ganhar uns negocinhos aí. Por quê? Ele insiste naquilo, sabe? Ele insiste naquilo. Teve um outro rapaz, como é que é o nome daquele trem? Tem um... Ai, meu Deus, negócio de jogo de carta, só que o pessoal usa virtual. Poker. O cara jogava poker. Eu tenho vários amigos meus que gostam de jogar poker. Começava a jogar direto. Começou a fazer jogos virtuais. Começou a ganhar dinheiro. Mas por quê? É tempo. Tudo que você investe tempo, você se torna especialista. Seja o que for. Poker, videogame, Bíblia, atividade física. Investe tempo nesse troço. Qualquer que seja a atividade, qualquer que seja a ação, faz todo dia, constantemente. Você vai virar especialista nisso, filhão. Você vai fazer de uma forma extraordinária. Agora, qual que é o nosso problema? A gente não é constante. A grande maioria de nós não é constante. Tem um cara aqui no Brasil chamado Bernardinho. Como eu gosto do cara, o cara nem crente é. O cara nem crente é, mas ele acredita em Deus. E ele fala uma coisa. Todo mundo quer o troféu, ninguém está disposto a pagar o preço por ele. O que ele estava querendo dizer com isso? Todo mundo quer vencer, mas ninguém quer treinar. Ele falava que as equipes dele treinavam por dia em torno de 10 a 12 horas dia. O dia tem 24 horas, gente. O dia tem 24 horas. Então, o cara tá querendo dizer que uma equipe dele, um cara bom dele, o cara treinava metade do dia dele. E o top, o cara que era o pivô, o bambambam dele, o craque, o cara treinava às vezes 14, 15 horas dia. Então significa que o cara acordava aí por volta de 4, 5 horas da manhã e ficava aí às vezes até 7, 8 horas da noite. É isso aí, filhão. Não preciso nem falar o que o Bernardinho já conquistou, né? Com a seleção de vôlei, né? O período que ele treinou ao feminino, depois acho que ficou um tempo masculino, conquistou algumas coisas. Mas por quê? Poder da insistência, sabe? De você fazer aquilo que é ordinário todo dia. Faça o ordinário, gente. Eu não tô xingando você, não, tá? Ordinário é aquilo que é o comum, sabe? As pessoas pensam muito no extraordinário, mas antes de ser extra, seja or. Antes de você ser extraordinário, seja ordinário. Porque quando você for ordinário, você está próximo de ser extra. Porque você vai além daquilo que você faz. Agora tem gente que nem é ordinário, nem é comum. Não é nem básico. Como é que você vai ser super se você não é nem básico? Seja básico. Por exemplo, durante muitos anos da minha vida eu fui líder de ministério de intercessão. Né? Muitos, né? Mais de 10 anos, 13 anos na minha igreja. As pessoas, Rodrigo, o que é isso, o que é aquilo? Você é uma bênção. Não, beleza, eu sou uma bênção, ok. Mas nesses 10 anos, aliás, 13 anos, todo agosto tinha encontro. Todo agosto. Toda sexta-feira eu estava no monte. Toda sexta-feira. Então não é o extraordinário. Meu irmão, faz uma coisa todo dia, toda semana. Você vai ficar bom naquele trem, filho. Começa. Eu me lembro que esse ano a gente mudou, né? Depois de 12 anos fazendo, a gente ficou 2 anos sem fazer por causa da pandemia, né? Aí a gente fazendo 12 anos o encontro em agosto. Esse ano, 2023, em vez de fazer o encontro em agosto, esse mês que nós estamos, nós fizemos a conferência de intercessão em abril. Mas eu tinha avisado um ano antes. Um ano antes eu tinha avisado. Lotamos ali a casa do Senhor, um lugar que cabe aí
2.500 cadeiras, lotado, na bênção, cheio, né? Ali na graça de Deus. E foi bênção, algo extraordinário. Mas por quê? Ninguém consegue parar para pensar que antes de fazer uma conferência esse ano, a gente ficou mais de 10 anos fazendo encontros. E aí, é muito engraçado. Umas pessoas falam assim, mas Rodrigo, não vai ter um encontro em agosto? Eu falo assim, não, comigo não. E foi tão interessante porque as pessoas entenderam, opa, não vai ter. Por quê? O Rodrigo sempre fez em agosto. Se ele fala que não vai ter, é porque não vai ter. E aí todo mundo veio pra abril. Aí, ó, tem gente colocando aí, eu fui. É em abril. É isso! Faz o básico, cara. Faz o básico. Começa a fazer algo básico. Eu agora tô como presidente do Conselho de Pastores de Volta Redonda. E graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bom, né? Enfim, eu vou ficar dando relatório aqui. Siga lá Copevre, C-O-P-E-V-R, Copevre. E é interessante porque as pessoas falam, poxa, todo mundo que vem de fora e fala no Copevre fala. A gente reúne em torno de 30, 40 pastores toda quinta-feira, de 9 às 11. Toda quinta-feira, de 9 às 11. Aí tem gente que fala, não, mas espera aí, isso você faz uma vez por mês? Eu falo assim, não, semanalmente. Que isso? E eu tenho pastor batista, metodista, wesleyano, gente de denominação, Projeto Vida, Família Viva, tem gente de tudo quanto é lugar. Cadevre, vem pastores de todos os ministérios. Agora, o Rodrigo é bom? Não. É um conselho que já há décadas faz isso. Eu estou mantendo a tradição, filho. Eu mantenho a tradição. Inovo naquilo que são. Hoje a gente recebeu, por exemplo, uma delegada, né, para poder falar sobre violência dentro da igreja e algumas coisas. A gente dá umas inovadas. Mas eu mantenho aquilo que é o básico. Reunião toda quinta-feira? Vamos continuar toda quinta-feira. Aí eu coloco, né? Tem umas reuniões à noite na segunda-feira, umas reuniões à noite na quinta-feira, que nem todo mundo pode vir na quinta-feira para amanhã, mas é manter, sabe? O sucesso muitas vezes está na constância. A gente tem que compreender sobre isso. Bênção, gente. Escreva aí seus pedidos de oração. Já vou estar finalizando com vocês, porque eu gosto de ficar aqui com vocês no máximo meia hora. Meia horinha, que é o tempo que eu gosto de ficar com vocês. Ó, e eu tô vendo que entrou gente aí que não me segue, hein? Sigam aí, ó, Rodrigo Matias 7. Clica aí, ó, e começa a seguir a gente. E você que está assistindo a gravação, que a gente coloca lá no YouTube, né? Aqui embaixo, ó. Curta e também siga aí o canal também. Então, siga aí, escreva seu pedido de oração. Quero orar por você, como tenho orado ao longo desses 24 dias. E vamos até o dia 30, tá bom? Ah, Rodrigo, mas agosto tem 31 dias. Eu sei, mas eu vou ficar 30. Não vou ficar 31. Vão ser 30 dias de mãos levantadas na graça e na bênção de Deus. Isso, vão escrevendo aí seus pedidos de oração. Ó, o Projeto Vida Portugal tá aí, ó. Pastora Denise, pastor Aladir. Ore por Portugal, em nome de Jesus. É live internacional aqui, filho. O negócio aqui é chique, tá achando que... advogada Poliana, peço oração pelo quê? Peço oração pelos meus filhos e meu relacionamento, em nome de Jesus. Deus vai estar aí à frente, derramando graça e bênção por toda a sua família. É Saulo? Eu acho que é isso mesmo. Saulo Rosa Garcia? É isso mesmo? Saulo Rosa Garcia. Ore por minha vida profissional e pela minha empresa. Isso aí, Saulo. Estamos aí nessa vibe. Também estou aí nesse tempo abençoado com a minha consultoria e também as minhas franquias que eu faço. Isso aí, gente. Vão escrevendo aí seus pedidos. Mais um minutinho só para eu poder estar orando aqui por vocês. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se tem mais algum pedido para cima que eu não vi. Não, já li. Acho que todos. Opa, tem mais um aqui. Suelen NB, pontuar. Peço oração pela minha família e meu emprego, em nome de Jesus. Glória! Bom, já deu meia hora aqui, acho que já passei até um minutinho. Deixa eu orar por vocês. Lembrando, todos os dias, até o dia 30, a gente vai estar aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7. Em algum horário.
Antes de meia-noite eu tô entrando. E depois, se você entrou aqui pela metade ou só entrou aqui no final, você pode estar assistindo na íntegra depois quando eu coloco no YouTube, tá bom? Rodrigo, não sei qual é o seu canal. Aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, você tem um linkzinho lá que tem todas as minhas redes sociais. Inclusive também canal no Spotify, que às vezes eu esqueço de falar. A gente tem lá um podcast também. Só clicar lá, vai no YouTube, tá todas as ministrações lá, desde o dia 1º de agosto até hoje, dia 24, e vamos seguir até o dia 30. Opa, mais um pedido aqui. Luana Veterinária, peço oração pela saúde do meu pai, Gilson, em nome de Jesus. Vamos orar então? Já passei de meia hora aqui. Mas é benção, eu gosto de ler os pedidos de oração de vocês. E você que não entrou ao vivo, você pode escrever também seu pedido de oração aí no link que você está recebendo, está vendo aqui esse vídeo, porque eu leio todos os comentários, todos eles, e vou estar orando por você também. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder seja sobre cada vida. Tome, meu Pai, cada um desses pedidos de oração, por relacionamentos, por família, por trabalho, meu Pai, empresas como os teus filhos colocaram aqui, pela saúde de familiares, como tem muitas pessoas que têm colocado isso aqui, meu Pai, hoje. Toma nas tuas mãos, que o Senhor possa estar à frente. Ah, Deus, há um poder, como nós falamos aqui no ordinário. Ah, meu Deus, toda vez que Isaac desentulhava poços, o inimigo vinha. Mas ele desentulhava novos poços, o inimigo vinha e ele continuou insistindo. Ah, meu Deus, algumas causas estão sendo apresentadas aqui, que os teus filhos e filhas possam insistir. Há um poder na insistência, há um poder na perseverança, na persistência, quando há um objetivo, uma causa, algo que nós queremos alcançar. Eu levanto as minhas mãos pela vida dos teus filhos e cada uma dessas causas. Que o Senhor visite cada um deles agora, meu Pai, aonde eles estão, os alcance de uma forma extraordinária, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz. Shalom.